Gênesis capítulo 6 nos revela um dos momentos mais impactantes da história da humanidade. A crescente maldade que tomava conta da terra. À medida que as pessoas se espalhavam pelo mundo, homens e mulheres formavam novas famílias. Os filhos de Deus notaram a beleza dessas mulheres e, movidos por seus desejos, escolheram esposas dentre elas, casando-se livremente. No entanto, o Senhor observava a natureza humana com desagrado. Ele declarou: "Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Seus dias serão limitados a 120 anos." Nesse tempo, gigantes caminhavam pela terra, fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses gigantes se tornaram heróis lendários, conhecidos por suas grandes proezas. Ao ver que os pensamentos das pessoas eram constantemente voltados para o mal, o Senhor ficou profundamente entristecido. A corrupção havia se espalhado de tal forma que ele lamentou ter criado a humanidade. Sentindo o peso da decepção, Deus decidiu pôr fim àquela geração perversa. Ele planejava destruir não só os seres humanos, mas também os animais, as criaturas que rastejavam sobre a terra e as aves dos céus, tudo aquilo que ele havia criado. Contudo, em meio a tanta escuridão, havia um raio de esperança: Noé. O Senhor encontrou em Noé um homem justo, íntegro e obediente. Enquanto a maldade reinava, Noé permaneceu fiel, o que lhe trouxe a aprovação de Deus. Noé, pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, seria o protagonista de uma nova fase da humanidade, que começaria com a construção da famosa arca. Noé era um homem que vivia em plena comunhão com Deus, numa época em que a maldade e a corrupção dominavam o mundo. Enquanto todas as outras pessoas haviam se entregado à violência e ao pecado, Noé se destacava por sua retidão. Deus olhou para a terra e viu que ela estava completamente tomada pelo pecado, pois os seres humanos só faziam o mal. Cheio de tristeza e indignação, Deus decidiu agir. Ele disse a Noé: "Chegou o momento de pôr um fim a essa era de destruição. Vou acabar com todos os seres humanos e, junto com eles, destruirei a própria terra, que está corrompida pela violência." Noé foi escolhido por ser justo em meio ao mundo tomado pelo caos. Deus, então, deu instruções claras a Noé: "Construa uma grande arca, utilizando madeira de boa qualidade. Divida a arca em compartimentos e passe piche tanto por dentro quanto por fora, garantindo que seja completamente à prova de água. A arca deverá ter 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Faça uma cobertura para a arca, deixando um espaço de 50 centímetros entre as laterais e o teto, para ventilação. A arca terá 3 andares e uma única porta em um dos lados." Essas instruções eram detalhadas e precisas, refletindo a grandiosidade da obra que Noé estava prestes a realizar. Deus continuou: "Vou enviar um dilúvio que cobrirá toda a terra, destruindo toda forma de vida. Todos os seres que habitam a terra perecerão. No entanto, com você, Noé, farei uma aliança. Você e sua família entrarão na arca para se proteger. Leve com você sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Além disso, traga um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea, para que possam sobreviver ao dilúvio. De cada espécie pura, leve 7 casais, e de cada espécie impura, um casal. Faça o mesmo com as aves, para garantir que todas as espécies continuem existindo após a destruição." Noé não apenas deveria cuidar dos animais, mas também providenciar alimento. Ajunte todo tipo de comida necessária, tanto para sua família quanto para os animais, garantindo que todos tenham o que comer durante o período que ficarem na arca. Noé, fiel como sempre, fez exatamente conforme Deus lhe ordenou, mostrando sua total obediência. Em Gênesis, capítulo 7, vemos a continuação da história, quando Deus diz a Noé: "Agora, entre na arca com sua família, pois eu vi que você é o único justo entre todos os homens. Leve consigo 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Faça o mesmo com as aves, para que as espécies se conservem vivas na terra." Deus então anuncia: "Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Esse dilúvio será tão devastador que cobrirá tudo e toda forma de vida perecerá." Deus, em sua decisão implacável, anunciou que acabaria com todos os seres vivos que havia criado, devido à corrupção e maldade que dominavam a terra. Contudo, Noé, obediente e fiel, seguiu cada detalhe das instruções que o Senhor havia dado. Ele preparou tudo conforme Deus mandara, demonstrando sua completa confiança no plano divino.
Na época em que o dilúvio começou a cobrir a terra, Noé já tinha 600 anos de idade, um marco impressionante que reforça a longevidade dos antigos patriarcas. Sabendo da catástrofe iminente, Noé, junto com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas, entrou na imensa arca que havia construído. Os animais começaram a chegar também. De todas as espécies, puras e impuras, vieram em pares, macho e fêmea, conforme Deus havia ordenado. Entre eles estavam animais domésticos, selvagens, criaturas que rastejavam pelo chão e aves de todos os tipos. Cada ser vivo seguia em direção à arca, de 2 em 2, formando uma cena impressionante de organização e obediência à vontade divina. E assim, 7 dias depois de Noé e sua família terem entrado na arca, as águas do dilúvio começaram a inundar a terra. Foi no dia 17 do 2º mês, conforme registrado, que todas as fontes do grande mar se romperam. As janelas do céu foram abertas, e uma chuva torrencial caiu sobre a terra, que parecia nunca acabar. Durante 40 dias e 40 noites, as águas desceram ininterruptamente, cobrindo tudo em seu caminho. Noé e sua família estavam seguros na arca, enquanto a tempestade rugia ao seu redor. Junto com eles, todos os animais entraram na grande embarcação. Eram machos e fêmeas de cada espécie, obedecendo à ordem de Deus. Era um ato de preservação, uma esperança de renascimento em meio à destruição inevitável. Então, o Senhor, em um ato decisivo, fechou a porta da arca, selando Noé, sua família e os animais lá dentro, protegidos do caos que estava prestes a se desatar. O dilúvio começou e durou 40 dias e 40 noites, com a chuva torrencial inundando a terra. A força das águas foi tão intensa que, em pouco tempo, a arca foi erguida das fundações da terra, flutuando sobre as águas crescentes. As torrentes não cessaram, e a arca continuou a flutuar, sendo levada pelas correntes violentas. O nível das águas subiu tanto que até as montanhas mais altas foram completamente submersas. E como se não bastasse, as águas subiram ainda mais 7 metros além dos picos das montanhas. Toda a vida sobre a terra foi extinta. As aves, os animais domésticos, os selvagens, os que rastejam pelo chão e, claro, os seres humanos, todos foram varridos pela destruição implacável das águas. Não houve escapatória para nada que respirava. Toda a terra foi limpa pela força do dilúvio, restando vivos apenas Noé, sua família e os animais que estavam com ele na arca. O mundo como eles conheciam havia sido aniquilado, e o silêncio do vazio se estendia por todos os cantos da terra. O dilúvio cobriu a terra por 150 dias. Durante esse período, a arca flutuava incansavelmente sobre as águas, carregando consigo a única esperança de vida. Após esses dias de desolação, a água finalmente começou a baixar. Em Gênesis, capítulo 8, Deus se lembra de Noé e de todos os seres que estavam com ele na arca. Então ele fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. As fontes do grande abismo e as janelas do céu se fecharam e a chuva cessou. Durante os 150 dias seguintes, as águas baixaram gradualmente, revelando que após a tempestade havia uma nova chance para a vida florescer novamente. No dia 17 do 7º mês, após longos dias à deriva, a arca finalmente encontrou repouso nas montanhas da região de Ararat. A visão dessas montanhas era um sinal de esperança para Noé e sua família, após meses enfrentando o dilúvio implacável. As águas, que haviam coberto toda a terra, começaram a baixar lentamente. Então, no primeiro dia do 10º mês, surgiram os primeiros picos das montanhas, despontando entre as águas recuadas, como símbolos do início de uma nova era. Porém, ainda havia muito a esperar antes que a terra estivesse completamente seca. Após mais 40 dias de espera, Noé, ansioso por notícias do estado da terra, abriu a janela da arca que ele havia construído e soltou um corvo. O corvo saiu voando, mas continuou indo e voltando, incapaz de encontrar um lugar seguro para pousar, já que as águas ainda cobriam boa parte do solo. Desejando uma resposta mais clara, Noé decidiu soltar uma pomba para ver se as águas haviam recuado o suficiente para revelar terra firme. Contudo, a pomba também não encontrou um lugar onde pudesse pousar, e retornou à arca, onde Noé, com cuidado e ternura, estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Paciente, Noé esperou mais 7 dias. Com esperança renovada, ele soltou a pomba novamente. Dessa vez, ao cair da tarde, a pomba voltou, mas agora trazia no bico uma folha verde de oliveira. Esse pequeno e simbólico gesto trouxe grande alegria a Noé,
pois indicava que as águas finalmente haviam diminuído e a vegetação começava a reaparecer. Mesmo assim, Noé, cauteloso e obediente, esperou mais 7 dias antes de soltar a pomba uma última vez. Quando ela não retornou, Noé soube que a terra estava, enfim, seca e pronta para receber novamente a vida. No primeiro dia do primeiro mês, após longos meses de espera, as águas finalmente recuaram e a terra começou a secar. Noé, ansioso por ver o estado do mundo, tirou a cobertura da arca e olhou para fora. Ele viu que a terra estava secando, revelando um cenário de renascimento e esperança. Então, no dia 27 do segundo mês, a terra estava completamente seca, pronta para ser habitada novamente. Foi nesse momento que Deus, com uma voz poderosa, disse a Noé: "Saia da arca você, sua mulher, seus filhos e suas noras. Traga consigo todos os animais que estão com você. As aves, os animais domésticos, os selvagens e os que rastejam pelo chão. Deixe que eles se espalhem por toda a terra, se multipliquem e encham o mundo novamente com vida." Com essa instrução divina, Noé e sua família desceram da arca, respirando o ar fresco de um mundo renovado. Atrás deles, os animais começaram a sair também, cada um de acordo com a sua espécie, formando grupos que se espalhavam pela vasta terra agora livre das águas. As aves voaram em direção ao céu, enquanto os animais percorriam os campos prontos para dar início a um novo ciclo de vida na terra. Noé, movido pela gratidão por ter sido escolhido para salvar sua família e os animais, construiu um altar para o Senhor. Ele selecionou aves e animais puros, um de cada espécie, e os ofereceu como sacrifício sobre o altar, em um ato de adoração e agradecimento. A fumaça do sacrifício subiu aos céus e o aroma agradou ao Senhor. Nesse momento, Deus refletiu em seu coração: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa da humanidade, mesmo sabendo que o coração dos homens é inclinado ao mal desde a juventude. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez." Deus, então, fez uma promessa solene: "Enquanto o mundo existir, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O ciclo da vida jamais será interrompido novamente." Com essa promessa, a terra foi abençoada para seguir seu curso, e Noé e sua família passaram a ser os primeiros de uma nova era, marcando o início de um futuro cheio de esperança e possibilidades.